Boa noite, nós vamos falar hoje sobre as malformações congênitas. Então, as malformações congênitas são alterações que ocorrem no desenvolvimento fetal nos 3 primeiros meses, e elas são responsáveis por alterações graves, sequelas neurológicas e até mesmo o óbito, acometendo aproximadamente de 2 a 3% das gestações. Para que haja um bom desenvolvimento fetal, durante o processo da gestação, os especialistas em medicina fetal dividem a gestação em basicamente 4 etapas. Então, a primeira etapa é a fecundação, a troca das informações genéticas. Então, se houver qualquer alteração dessa troca dessas informações genéticas, nós teremos as anomalias genéticas, exemplo, uma síndrome de Down. Depois, a segunda etapa é chamada de formação, que é a divisão e diferenciação das células, que vai até o 3º mês, onde, nesse período, com 5 centímetros, o feto está completamente formado. E depois vem a terceira etapa. Então, esses órgãos previamente formados, eles começam a funcionar. Então, da mesma forma, se houver qualquer alteração desse processo funcional, nós teremos as alterações funcionais, que são as disrupturas ou as deformações. E, por último, para que essa criança nasça saudável, nós temos que ter um parto adequado. Alterações vinculadas ao parto podem resultar em paralisia cerebral. Para nós rastrearmos essas alterações que ocorrem durante o processo da gestação, basicamente, o carro-chefe é a ultrassonografia. Então, a ultrassonografia deve ser realizada para análise genética, ou seja, a primeira etapa, entre 11 a 13 semanas, em que nós pesquisaremos os que nós chamamos de marcadores ultrassonográficos, principalmente a translucência nucal e o osso do nariz, que é justamente para estabelecer se aquela gestante, aquele feto é de risco para as anomalias cromossômicas ou as anomalias genéticas. Depois vem o segundo exame, realizado entre 18 e 20 semanas, que é o exame morfológico. Então, nesse segundo exame, nós avaliaremos a parte estrutural dos órgãos e as medidas, além da parte externa do bebê. Então, nós vamos determinar se durante esse período de formação, essa formação ocorreu de modo adequado. Um terceiro exame é indicado ainda para estabelecer o desenvolvimento do feto, que é entre 28 e 30 semanas, que nós vamos estabelecer se aqueles órgãos previamente formados estão funcionando de modo adequado. Frente a um caso de uma anomalia, de uma malformação fetal, esses casos geralmente são encaminhados para especialistas. E especialistas, inicialmente, posicionam a paciente sob o aconselhamento genético, onde vai se estabelecer as alterações ultrassonográficas e, mediante essas alterações ultrassonográficas, determinar qual o motivo, qual a causa dessa malformação, para que seja, então, realizada uma abordagem adequada. Então, depois dessas informações iniciais, a paciente é submetida a um exame ultrassonográfico morfológico para estabelecer o diagnóstico adequado, incluir ou excluir outras anomalias que, eventualmente, podem estar associadas. Juntamente com isso, é indicado procedimentos invasivos, nós estamos mostrando aqui uma colheita de sangue fetal. Esses procedimentos invasivos servem para determinar a causa dessa malformação. Então, muitas causas podem ser genéticas, infecciosas e daí por diante. Então, hoje, o sangue fetal tem a mesma disponibilidade de qualquer exame que é realizado num recém-nascido ou no adulto. E, por último, depois vai ser estabelecida a conduta, ou seja, a forma de terapêutica mais apropriada para o caso em questão. Nós trouxemos aqui alguns casos que são tratados. Esse é um caso de uma gastrosquise, que é um defeito de parede abdominal, ou seja, o abdômen anterior não se forma e as alças ficam posicionadas para fora. Se esse caso não for submetido a uma conduta adequada, a taxa de mortalidade dele chega a ser 50% a 60%. Quando é avaliado por um departamento, por um serviço de medicina fetal, e esse bebê nasce nas melhores condições, a taxa de sobrevida dele supera a de 90%. Então, esse é
dos casos que nós temos em relação ao tratamento. Outro caso que eu estou mostrando para vocês é um caso de derrame pleural, ou seja, líquido acumulado dentro do espaço pleural. Então, esse líquido impede o desenvolvimento do pulmão, tá? E nesses casos, se não for tratado, ou seja, se esse líquido não for esvaziado no intraútero, o pulmão não desenvolve. E o resultado disso é a hipoplasia pulmonar. Então, essa é a forma de tratamento que nós utilizamos catéteres que fazem o dreno desse líquido durante o processo da gestação. Técnicas mais sofisticadas podem ser utilizadas, por exemplo, em casos de válvula direta posterior, ou seja, obstrução à diurese fetal, ou seja, o feto não urina e a bexiga fica hiperestendida, com aumento da pressão dos rins, levando à alteração renal. Esses casos podem ser tratados da mesma forma com o catéter, mas atualmente nós temos utilizado a tecnologia laser, ou seja, nós posicionamos uma fibra óptica, um fetoscópio, esse fetoscópio entra pela parede abdominal, entra no útero da mãe, entra na parede abdominal do feto, chega até a uretra do feto, visualizamos a região onde está obstruída e fazemos a incisão com laser. E esse feto é tratado intraútero. Então, dessa forma, hoje a medicina fetal é uma especialidade em contínua evolução, quer seja pelos métodos diagnósticos, aos métodos laboratoriais e as novas técnicas cirúrgicas, fazendo que o feto cada vez mais se torne um paciente para nós. Muito obrigado.